Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje com o tema da bicorporeidade e da transfiguração. Isso está na segunda parte do capítulo 7, itens 114 ao 125, que terá a participação da nossa amiga Cristiane, que é lá da casa de Ismael, que é a irmã da Regina. A palavra é sua, Cristiane. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Espero atender a expectativa de vocês. Bom, o objetivo do nosso estudo de hoje, do capítulo 7 do Livro dos Médiuns, é compreendermos o que toda hora está acontecendo, toda hora está desaparecendo aqui a tela para mim, não sei o que está acontecendo, mas volta. O que significa esse fenômeno de bicorporeidade e de transfiguração, a que categoria eles pertencem, como eles se processam e alguns exemplos da nossa literatura, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês que ambas essas manifestações são anímicas, né? E aqui elas estão definidas como variedades das manifestações visuais, e que, por mais maravilhosos que possam parecer esses fenômenos à primeira vista, né, facilmente se reconhecerá que não estão fora dos fenômenos naturais. Então, vou iniciar aqui com a bicorporeidade, e eu trouxe para vocês um caso que eu procurei resumir o máximo possível da Revista Espírita de novembro de 1860. É mais um caso de religiosos do segmento católico. É o caso de Maria de Jesus da Agreda. Maria de Jesus nasceu em Agreda, na cidade da Castela, justamente onde iniciou essa catequização das pessoas com o intuito de convertê-las ao catolicismo. E ela era de uma ordem dessa cidade. Ela nasceu em abril de 1602, de pais nobres e de virtude exemplar. Ainda muito jovem, tornou-se superiora do convento da Imaculada Conceição de Maria, onde morreu em odor de santidade. E o relato que se acha em sua biografia é o seguinte: o fato, olha, se vocês forem ler na Revista Espírita na íntegra, é bem maior, eu procurei resumir, ok? O fato que vamos contar e do qual há provas incontestáveis provaria por si só quanto eram elevados os dons sobrenaturais com que Deus havia enriquecido a sua humilde serva, e como era ardente o zelo que ela nutria no coração pela salvação do próximo. Nas suas relações íntimas com Deus, ela recebia uma viva luz, com a ajuda da qual descobria o mundo inteiro, a multidão dos homens que o habitavam, entre os quais os que ainda não haviam entrado no círculo da igreja e estavam em evidente perigo de perder-se por toda a eternidade. À vista da perda de tantas almas, Maria da Agreda sentia o coração trespassado e, na sua dor, multiplicava as preces fervorosas. Deus a fez saber que os povos do Novo México apresentavam menos obstáculos que o resto dos homens para a sua conversão, e que era especialmente sobre estes que a sua divina misericórdia queria espalhar-se. Tal conhecimento foi um novo aguilhão para o coração caridoso de Maria da Agreda, e do mais profundo de sua alma implorou a clemência divina em favor
desse pobre povo. O próprio Deus lhe ordenou que orasse e trabalhasse para tal fim. E ela o fez de maneira tão eficaz que o Senhor, cujas razões são impenetráveis, operou nela e por ela uma das maiores maravilhas que a história pode relatar. Um dia, tendo-a o Senhor arrebatado em êxtase, no momento em que orava instantaneamente pela salvação daquelas almas, Maria da Greda sentiu-se de repente transportada para uma região longínqua e desconhecida, sem saber como. Então, encontrou-se num clima que não era o de Castela e se sentiu sob os raios mais ardentes que de costume. Ante ela estavam homens de uma raça que jamais tinha encontrado, e Deus lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. A estática de Agreda obedecia à ordem, pregava a esses índios em sua língua espanhola, e esses pagãos entendiam como se ela lhes falasse em sua língua materna. Seguiam-se conversões em grande número. Voltando do êxtase, esta santa criatura se achava no mesmo lugar em que estava no começo do arrebatamento. O primeiro êxtase ocorreu em 1622, mas foi seguido de mais de 500 êxtases do mesmo gênero durante cerca de 8 anos. Ao mesmo tempo, ela via, mas a grande distância. Os franciscanos espanhóis, ao mesmo tempo ela via, mas a grande distância, os franciscanos espanhóis que trabalhavam na conversão desse novo mundo, mas ignoravam a existência desse povo que ela havia convertido. Ela então aconselhou aos índios que mandassem alguns dentre aqueles missionários para pedir que viessem lhes conceder o batismo. Foi por esse meio que a providência quis dar uma brilhante manifestação do bem que Maria da Greda havia feito no Novo México por sua pregação estática. Um dia os índios foram até os missionários e pediram a graça do batismo. Ficaram surpresos e admirados, pois ainda não os tinham visto. Procuravam saber a sua causa e foram informados que desde muito tempo uma mulher havia aparecido em suas terras anunciando a lei de Jesus Cristo. Acrescentaram que essa mulher desaparecia de um momento para outro sem que se descobrisse o seu paradeiro, que lhes tinha feito conhecer o verdadeiro Deus. A surpresa dos missionários cresceu quando, interrogando os índios sobre seus conhecimentos acerca dos mistérios da fé, os encontraram perfeitamente instruídos de tudo o que é necessário para a salvação. Sondaram a respeito das características da mulher para possível identificação. Os índios haviam recebido uma instrução cristã completa, foi a constatação. Todos foram batizados. A curiosidade dos missionários então cresceu. Queriam romper o véu do mistério que ainda cobria o nome da mulher apóstolo que prodigiosamente havia cooperado para a salvação de tantas almas. Os representantes dos missionários franciscanos foi a Madrid, onde sondou outro representante da ordem e recebeu possível indicação de quem se tratava. Após cumprimento de certa burocracia, chegou, por fim, a irmã Maria de Jesus da Greda. A humilde irmã se viu, assim, obrigada a revelar ao missionário tudo quanto sabia com referência ao objeto de sua missão junto a ela. Relatou confusa e dócil
tudo quanto lhe tinha acontecido em seus êxtases, acrescentando com franqueza que estava incerta quanto ao modo pelo qual sua ação tinha podido exercer-se a tão grande distância. Ela sabia sobre os lugares, a topografia desses lugares, os nomes de pessoas, e tinha mesmo até visto esse tal representante que a ela alcançou. Na sua humildade, a religiosa pensava que o fenômeno fosse simples alucinação, posto que, de sua parte, fosse inocente e involuntário. Mas o diretor da ordem, que a entrevistava, que conhecia o fundamento das coisas, pensava que a religiosa fosse transportada corporalmente em seus êxtases. Então, gente, aqui, né, a gente vê mais um relato desses casos que aqui estudaremos. E é um fato constatado, né, biografado, com reconhecimento, que a gente pode ler na íntegra, se tiver interesse, na Revista Espírita que eu citei. Então, a gente entra aqui nesse tema, né? O que seria esse fenômeno vivido por Maria da Agreda? Vocês identificaram? Então, a gente entra propriamente no assunto. Então, esse fenômeno de bicorporeidade, né, como ela narra ali, que se processa dessa maneira. Tratava-se ali, naquela situação, de um espírito devotado, com características de uma pessoa com sentimentos sublimes, com interesse assim, evidente na salvação do próximo, espiritualizada, obviamente, à luz da religião católica, mas que compreendia profundamente a sua missão, os ensinamentos do Cristo, conhecia sua lei, tanto é que conseguiu evangelizar toda aquela comunidade indígena do Novo México à luz desses ensinamentos. E foi comprovado, né, a excelência do seu trabalho, porque aquelas pessoas simples, humildes, desprovidas de uma cultura, de uma intelectualidade, conseguiram interpretar, compreender tudo o que Maria da Agreda transmitiu a eles. E na ingenuidade dela, né, ela não compreendia qual era o mecanismo daquele fenômeno. Então, a gente entra aqui no Livro dos Espíritos, já nos diz logo no início que se trata, esse fenômeno está dentro da categoria das manifestações visuais. E é mais um fenômeno, né, natural, está assentado dentro das leis naturais. E nós, muitas vezes, ignoramos isso, né? Ignoramos, e eu me fundamentei bem aqui nessa frase, que eu gostei muito, que eu achei aqui de um livro do Gabriel Delany, que diz assim, que a ciência, ela ensina-nos que os nossos sentidos apenas nos fazem conhecer ínfima parte da natureza, porém, que, além e aquém dos limites impostos às nossas sensações, existem vibrações sutis em número infinito, que constituem modos de existência de que não podemos formar ideia por falta de palavras para exprimir. E era o caso, né? Aquela pessoa, dentro de uma religião como o catolicismo, ela não poderia compreender de que forma isso se opera. É um fenômeno dessa categoria, onde ela era transportada depois de um êxtase, né? Era arrebatada em êxtase
levada para um outro lugar. Então, na imaginação dela, não passava de uma ilusão, né, de algo ingênuo para ela. Ela imaginava aquilo ali, mas comprovadamente ela ia a esses lugares, se apresentava, tocava, tinha essa percepção como se fosse uma pessoa como as demais daquele ambiente. Então, aqui a gente compreende o seguinte: assentam ambos, principalmente a bicorporeidade, que vamos falar primeiramente, no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica também ao perispírito dos vivos. Para compreendermos a natureza de tais fenômenos, faz-se necessário termos um mínimo de conhecimento da natureza do perispírito, que é justamente o conhecimento do perispírito que é a chave de uma infinidade de problemas que até agora são inexplicáveis. Isso foi dito por Kardec. E para a gente conhecer o perispírito, é necessário investigarmos a fundo cada propriedade que lhe diz respeito, né? Sua natureza, suas possibilidades e o que essas propriedades permitem ao nosso perispírito, ao nosso corpo fluídico, realizar. Então, a gente conhece enumeradas algumas, não é? Que é plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, que muito será dita aqui, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade, odor, capacidade refletora e temperatura. Então, a gente entendendo que o nosso corpo espiritual tem todas essas características, todas essas propriedades, fica mais alcançável o entendimento de tais fenômenos. Fenômeno anímico é um fenômeno que diz respeito a nós próprios, né? Produzido por nossa alma. É algo que nós realizamos sem a interferência de um terceiro, de um espírito, né? Senão seria mediúnico. Neste caso aqui, a propriedade utilizada diz respeito a quem a produz, ou seja, da própria alma, anímico. Então, ele entra aqui nesse assunto nos dizendo o seguinte: ele relata para a gente 1, 2, 3, 4, são 5 casos relatados de bicorporeidade. Então, para a gente entender como que isso se dá, primeiro faz necessário a gente entender o seguinte: o espírito se divide? É possível isso? O que é que vocês acham? A gente sabe que o espírito... Pode falar, Rita. Eu entendo que ele irradia, né? Ele não se divide, ele irradia. Eu acredito assim que quando você fala da Maria da Greda, né? Ela era um espírito evoluído para ela ter esse tipo de acontecimento com ela, né? Dela ser arrebatada assim, né? Então, é um espírito bem experiente, evoluído e experiente, né? Para acontecer isso. Então, eu entendo que é a irradiação do espírito conforme o seu grau de evolução, né? Para acontecer Justamente. isso. Ela irradiava, você chegou na palavra que eu queria. Então, aqui é dito para a gente o seguinte: os espíritos são indivisíveis e não podem ser fracionados. Os espíritos, vocês saberiam me dizer o que é ubiquidade? Alguém conhece esse termo?
Ubiquidade, ele é mais ou menos sinônimo de onipresença. E a gente sabe que onipresença é um atributo da divindade. Somente o Criador tem esse dom. Então, questionado sobre se os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, se um espírito pode dividir-se ou estar em muitos pontos ao mesmo tempo, os imortais nos dizem o seguinte, que não pode haver, Livro dos Espíritos, questão 92, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Assim como o Sol, ele faz essa analogia com o Sol, que é um somente, e, no entanto, ele irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, né? Mas, contudo, ele não se divide. Então, observa-se assim que os espíritos também são indivisíveis. Eles constituem uma unidade que não pode ser fracionada. Eles podem ser percebidos em mais de um lugar por efeito do poder de irradiação que vimos aqui, que é uma propriedade do seu perispírito. Poder esse que pode ser maior ou menor, dependendo do grau de pureza de cada um. No caso de Maria da Greda, como a Rita acabou de colocar, pelas características descritas no relato, a gente vê que já era um espírito com algum alcance espiritual. E esse fato nos permite compreender um fenômeno muitas vezes verificado, que se registra a presença de espíritos superiores em diversos lugares ao mesmo tempo. O fenômeno da ubiquidade, ele guarda, de certa forma, relação com o fenômeno da bicorporeidade. Por quê? Porque nós sabemos que, isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva pode, tanto quanto de uma pessoa desencarnada, mostrar-se com todas as aparências da realidade e até mesmo adquirir momentânea tangibilidade. Era justamente isso que acontecia com Maria da Greda, que é o fenômeno, então, conhecido como fenômeno da bicorporeidade. E a bicorporeidade é um poder de irradiação que aumenta com a evolução da alma. À medida que a pessoa se espiritualiza e evolui, maior poder de irradiação terá o seu espírito. Consequentemente, seu corpo espiritual guardará características compatíveis com esse adiantamento e poderá processar esse fenômeno de uma maneira mais completa. Então, esse fenômeno de bicorporeidade, ele ocorre quando o espírito está encarnado, ok? Corpo, bicorporeidade. Ele estará com a sua aparência, estando a pessoa adormecida, ou no estado mais ou menos estático, que era o que acontecia com Maria da Greda, quando ela começava a orar, suas preces fervorosas a encaminhavam para esse estado estático, né, êxtase, e dali ela se desprendia, se desdobrava. Só que ela não compreendia esse mecanismo que acontecia ali. Acontecia esse desdobramento, o seu espírito se desligava do corpo, aparecia, falava e tornava-se tangível até, porque ela tinha contato corporal com aquelas pessoas que ela evangelizava. Então, o perispírito exteriorizado mantém uma forma tangível, uma forma aparente, propriedade do perispírito. Em tais casos, né, se o fenômeno for autêntico, poder-se-á comprovar que a pessoa se encontrava em dois lugares ao mesmo tempo. Ela não saía do convento. Ela estava ali, dentro do convento, mas em desdobramento, seu espírito se deslocava para o Novo México. Seu corpo fluídico se dirigia para aquele lugar e assumia essa propriedade de tangibilidade. Então, estava em dois lugares ao mesmo tempo. Só que o corpo físico dela ficava ali quase que apagado, né? Naquele estado de adormecimento.
No fenômeno da ubiquidade, né, o espírito não se divide para estar em dois lugares diferentes. Ele irradia-se para diversos lados e pode, assim, manifestar-se em pontos diferentes, que é o caso que nós dissemos aqui da onipresença divina, né? A gente sabe que está em tudo, é onipresente, ok? Então, quanto mais evoluído for A o dona espírito... Valdemir quer falar. Eu não estava vendo aqui. Pois não. Ele levantou a mão, mas tirou. Tirou? Retirou? Oi, Você tá me quer falar? ouvindo? Sim. Sim, sim. Não, eu queria, desculpa, é só uma explicação melhor sobre essa projeção do espírito. Eu não No caso, assisti ainda. no, Ele se desdobra, né? Ele vai em dois lugares ao mesmo tempo. Que eu já o tenho fe- relatos de participações como se estivesse presente em dois lugares. Tipo de Bezerra de justamente. Menezes, já foi falado sobre isso. Agora eu estou assim, meio em dúvida do que é isso, essa radiação, esse... A irradiação, propriamente dita, eu me referi aqui, no caso, o perispírito da gente, né, ele se irradia, ele tem essa propriedade de expandir-se. É uma propriedade do nosso corpo perispiritual. O que nos une ao nosso espírito é o nosso perispírito, né? O que dá forma, o que nos faz essa transição do corpo material ao espírito é o corpo perispiritual. O perispírito, ele tem propriedades que pertencem tanto ao corpo perispiritual, que dão de um desencarnado, quanto de um encarnado. No caso de um médium que tem essa possibilidade de irradiar-se, de expandir-se, diz-se que é uma faculdade, né, mediúnica. Então, ele entra naquele estado de desdobramento. O seu espírito sai dali desdobrado, ok? E ele vai se deslocar. No caso de um desdobramento simples, ele pode ficar naquele mesmo ambiente ali que se encontra simplesmente percebendo a atmosfera espiritual em torno de si. No caso de uma bicorporeidade, ele vai se transferir para uma outra localidade. No caso de Maria da Agreda, só um instante, Magda, ela estava na Espanha, não é? Na região de Castela. Ela entrava nesse estado estático, que é mediúnico, no caso, porém, é produzido por ela, pelo seu espírito. É uma condição anímica. Ela entrava nesse estado encaminhado por uma oração fervorosa. E era possível se deslocar, né? Entrava em desdobramento e seu corpo espiritual ia para essa região que ela desejava muito estar. Ela desejava aquilo fervorosamente. Então, seu corpo ficava praticamente adormecido, paralisado, enquanto seu perispírito viajava para aquela região e se fazia tangível, aparentemente, porque não é possível existir vida orgânica nos dois corpos. Um corpo tem a vida orgânica, o corpo espiritual terá a vida espiritual, a vida do espírito. Então, carregava consigo a vida espiritual e se fazia tangível, perceptível aos demais. Porém, era uma aparência, não era um corpo carnal. O corpo carnal estava lá em Castela, na Espanha. Ok? Então, são propriedades que o sujeito tem devido ao corpo sutil que carrega consigo. Todos nós o temos, não é? Agora, a faculdade mediúnica propriamente dita, que possibilita tal fenômeno, obviamente que é por merecimento.
como nós vimos aqui, a sua condição espiritual permitia que ela alcançasse esse estado de êxtase. Compreendido? Ok, obrigada. De nada. Magda, pois não? A gente pode até pensar assim, ela era um espírito muito elevado, porque, como é que se diz? Ela começava a fazer suas orações, né? E desejava muito estar naquele lugar para ajudar as pessoas, aí ela se desdobrava, o corpo ficava, mas o perispírito dela estava lá e ela podia se comunicar com essas pessoas. Justamente. Inclusive, há uma certa distinção a fazermos aqui com relação à bicorporeidade e um outro nome que a gente utiliza muito aí no meio, quando se trata disso, é bilocação, né? O que é bilocar-se? Bilocar-se é um fenômeno também anímico produzido pela própria pessoa, que consiste em quê? Na manifestação de um espírito encarnado em estado de emancipação da alma, ou seja, desdobrado. Pode ser uma projeção astral, pode ser uma viagem astral. Então, ele em lugar diferente de onde se encontra seu corpo, semelhante à bicorporeidade. No entanto, o que acontece? Ele só pode ser percebido por outro espírito que esteja desdobrado como ele ou pelos desencarnados. Ele não adquire a tangibilidade. Ele não se faz visível para os encarnados. Ok? Já na bicorporeidade, há essa ação de uma propriedade perispiritual que faz com que ele atinja uma aparência tangível, né? Nós temos inúmeros casos aqui que relatarem, que o livro dos médiuns traz aqui para a gente, que mostram exatamente como é que a coisa se processa, não é? O primeiro caso que ele traz aqui, está aqui, olha, primeiro caso, diz o seguinte, a mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essa aparição, não só porque na época em que se deu ela ainda não conhecia nada de espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e aquelas horas provavelmente dormia, porque é necessário que o corpo esteja dormindo para que se dê esse fenômeno, ou desdobrado. Agora, em estado de vigília, nós deixamos isso reservado a revelações futuras, porque o Espiritismo não estabelece que nada é possível, né? Mas o que está revelado para a gente até hoje são casos em que o espírito está dormindo ou em êxtase, como é o caso de Maria da Greda. Então, assim, enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito, com respectivo corpo fluídico, ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que se não se sabe. Diante de fato de tal natureza, um espírito iniciado nessa espécie de fenômenos ter-lhe-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e de todas igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Esta precaução lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião e de não haver sido o joguete de um sonho. E aí relata mais 4 casos, para que a gente entre, então, nos conhecidíssimos casos que nós temos, também relacionados aí
na história católica, na religião católica, que vamos citar em breve. Mas antes a gente precisa colocar aqui, olha. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Se o espírito sai e aquele corpo fica ali, todo mundo que lança o olhar para um fenômeno como esse se questiona. Como pode, então, se nós sabemos que o que dá vida ao corpo é a presença do espírito, por que o espírito permanece vivo? Então, é sabido por todos nós que jamais o espírito sai completamente do corpo. Nosso espírito, todas as noites, se desloca durante o repouso noturno, quando dormimos. Mas sabemos e somos identificados na espiritualidade por um cordão fluídico que une o nosso perispírito ao nosso corpo físico. E isso faz com que ele já não esteja completamente ausente. Ele se desdobra, ele se desloca, mas ele continua vinculado àquele corpo material através desse cordão, dessa vinculação fluídica, conhecido também como cordão prateado, muita gente se refere a isso dessa forma. Então, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por esse rastro luminoso. Então, daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, que é outra questão. Por quê? Porque a gente se associa ao nosso corpo material pela velocidade do pensamento. Se há qualquer ameaça, se há qualquer perigo, imediatamente aquele espírito volta e anima novamente o seu corpo. Então, voltando aqui no item 119 ao nosso assunto, isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Pode adquirir momentânea tangibilidade. E aqui, então, Kardec faz a definição do que é bicorporeidade. E essa situação foi que deu aso, como ele diz aqui, às histórias de homens duplos, né? Que a história tanto conta. Indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Então, nós temos aqui os relatos. O primeiro, que é de Santo Afonso de Ligório. Ele foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, e passou por milagre. Por quê? Porque se desconhecia esse tipo de fenômeno. E quando se desconhece esse tipo de fenômeno, sempre atribuímos ao quê? Ao maravilhoso, ao sobrenatural. Então, quem opera um fenômeno desse é uma pessoa que tem a faculdade mediúnica. Porém, para quem desconhece o assunto, é o quê? Um santo. Uma pessoa que tem características que merece ser reconhecido dentro da santidade. O outro caso, que é o de Santo Antônio de Pádua, ele estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassinato, né? E o que ele fez, então? Só um instante, sai daqui. Ele, no momento da execução, ele aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, ele pregava na Itália, na cidade de Pádua. Outro fato comprovado. Então, por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, o próprio Santo Antônio, o Santo Afonso, respondeu do seguinte modo: assim como existe essa evocação aqui que faz esses questionamentos,
Nós temos um outro apontamento dessa natureza na Revista Espírita, que eu vou já ver com vocês aqui, que são respostas dadas aos questionamentos de Kardec por São Luís a respeito desses fenômenos. Então, poderias explicar-nos esse fenômeno? E ele diz perfeitamente: quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, como preferir chamar, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito à alma e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Então, é o laço que nós conhecemos como cordão prateado, né? Uma ligação fluídica que mantém o perispírito ligado ao corpo material. Depois ele diz: isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Então, está comprovado que depende de um grau de elevação. Porque quanto mais, sabemos que a doutrina espírita nos ensina que quanto mais se eleva, quanto mais se espiritualiza um espírito, mais desapegado da matéria ele está. Então, mais condições ele tem de operar essas propriedades do corpo espiritual. E isso se faz necessário a gente compreender também a lei dos fluidos, né, que está lá na Gênese, explicando para a gente como tudo isso se opera. Então, através dos fluidos, da manipulação fluídica, é que o espírito tem condições de melhor operar essas propriedades do seu corpo espiritual, que a gente vai ver daqui a pouco também no outro fenômeno desconhecido, além da bicorporeidade, a transfiguração, ok? Terceiro, será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? E ele responde: a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas em todo caso não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático, ou seja, é uma emancipação da alma, é um estado de êxtase. E esse estado de êxtase só é alcançado por espíritos de certa categoria evolutiva. Ou seja, no estado total de lucidez, até aqui sabemos não ser isto possível. E tem uma nota aqui que diz o seguinte, que a alma não se divide. Como ele falou aqui no texto, da gente tem essa impressão. Ele quer dizer no sentido literal do termo. Ela não se divide como o seu Valdemir perguntou ainda há pouco. Ela irradia-se para diversos lados e pode, assim, manifestar-se em muitos pontos sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, não é? Que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Quarto, ele pergunta: que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertar? Isso é comum, né?
A pessoa não sabe que aquele espírito ali está em alguma atividade anímica, que ele está realizando sendo objeto de algum desses fenômenos. Então, pode chegar e acordar a pessoa de súbito. E ele ficou curioso com isso. O que é dito? Isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. A velocidade do pensamento é algo que a gente não consegue mensurar, mas a gente sabe que o pensar é algo assim, a maior velocidade que se conhece, não é? E ele segue aqui nos dizendo o seguinte, para finalizar isso aqui. Um outro caso narrado por Tácito, que é Públio Cornélio Tácito, que era um historiador romano, que ele conta que durante os meses que Vespasiano, que era um imperador romano também, governou no período de 69, ali da era cristã, mais ou menos, Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança. Muitos prodígios ocorreram pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante, muitos dias de Alexandria, ou seja, não era possível aquilo ali. Então, ele inquiriu dos sacerdotes de Basílide, viera naquele dia ao templo. Não, ele inquiriu se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes que o tinham visto na cidade e, por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Ou seja, não tinha um alcance e um entendimento do que significava um fenômeno dessa ordem, né? Então, aqui a gente pode comprovar realmente mais um caso relatado na história. E seguindo aqui, ele nos fala que tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Dois corpos por quê? É o corpo físico e o corpo perispiritual, que foi deslocado. E isso mostra para a gente, mais uma vez, reforça a questão da interexistência em que vivemos, né? Nós estamos internados na matéria, numa condição de vida orgânica, porém, nós não deixamos de viver a vida espiritual. É o que se comprova aqui, a gente continua tendo esse contato constante com a espiritualidade, continuamos vivendo as possibilidades da vida espiritual na realização de tais fenômenos. Mas, desses dois corpos, um somente é real, é o que eu disse lá no começo. O outro é simples aparência, né? E pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar desse fenômeno, o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Então, não há esse risco de dizer que o espírito não volta e que a pessoa vai desencarnar. Então, uma pessoa dotada de tal possibilidade não precisa ter receio, é buscar a informação, buscar o amparo, a assistência espiritual para que possa
trabalhar de uma forma segura, compreensiva, né, dentro de toda a segurança necessária. Não parece possível, pelo menos, não parece possível, e pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, demonstra que no estado de separação possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. E daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. E, mais uma vez, nós temos um relato aí na Revista Espírita, de janeiro de 1859, e quem tiver interesse pode buscar. Né? Tem vários casos aqui que ele indica no rodapé do livro. Ok? Então, as dúvidas que vocês têm em relação a esse tema, alguém tem alguma pergunta a fazer, para que possamos, então, seguir para o segundo fenômeno? Está todo mundo sabido, então, né? Esse caso da bicorporeidade, né? Como você mesmo narrou, a questão da Revista Espírita de 1859, a de 1860 tem o caso do Dr. Vignal, não sei se é bem essa pronúncia. Vignal, sim, também. Que era um membro titular da sociedade. Ele pede para ser evocado. Né? Ele faz algumas perguntas que era para ser feito para ele próprio, né? Nesse caso, de uma manifestação de pessoa viva. Né? Sim. E essa questão de perguntar assim, Kardec fez uma pergunta se alguém fosse dar um golpe fatal nele, né? Se alguém fosse no corpo físico, ele está dormindo, chega alguém e vai dar um golpe fatal nele. Ele perguntaria se ele estaria fora do corpo ou no corpo físico. Aí ele responde que ele voltaria antes do golpe fatal ser concluído, né? Que essa ligação que há do perispírito com o corpo através desse cordão fluídico, digamos assim, seria o agente, por assim dizer, de chamar a atenção dele como espírito, né, para ele voltar. Então, ele voltaria muito rapidamente e não aconteceria a morte, por assim dizer, ele não estando no corpo. Ele estaria no corpo, aí a morte se consumaria. Que é bem interessante. Exatamente. Alguém levantou a mão aí? Bom, até agora não. Eu tinha visto rapidamente. Eu acho que são inúmeros os casos relatados pela Revista Espírita, gente. Basta sair ali pesquisando. Eu olho aqui pelo Kardecpédia, eu acho muita informação a respeito desses dois fenômenos. Quem tiver interesse pode enriquecer o entendimento pesquisando. Mais alguma questão? Então, podemos seguir por... Nossa, estou encabulada com esse tempo aqui que minha imagem some. Podemos seguir, então, gente, para o fenômeno da transfiguração? Mas para nós a sua imagem não some. Some não? Não. Então tá ótimo, é só para mim aqui, então. Podemos seguir, então, ok. Então, o item 122. Passemos ao segundo fenômeno, que é o da transfiguração. E o que é a transfiguração? Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir que ocorreu durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Então, ele narra esse primeiro caso aqui, de uma mocinha de mais ou menos 15 anos,
que gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas, ou seja, desencarnadas. E tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava tal a semelhança dos traços fisionômicos do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Então, conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou-se que no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Então, tentemos explicar esse fato que, no outro tempo, teria qualificado de milagre, e aqui hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. Então, vamos à Gênese, capítulo 14, item. Inicia aqui, como a gente falou, manifestações físicas, mediunidade, no capítulo 14, que trata de fluidos, né? Mais uma vez, ele reforça que todos esses fenômenos têm por base a propriedade do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então, aqui no item 39, ele fala o seguinte: podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno semelhante ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Então, ele nos diz que, se saindo do terra-terra o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. E é assim que se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. E o fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e algumas vezes no momento da morte,
em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Está aqui o que eu ia abrir para vocês, Revista Espírita, março de 1859. É quando São Luís responde às indagações, aos questionamentos de Kardec a respeito do fenômeno da transfiguração. O que ele questiona São Luís? Está aqui. Eis as respostas que, a respeito desse fenômeno, foram obtidas de São Luís na sessão da Sociedade Espírita do dia 25 de fevereiro último. Primeiro, o caso de transfiguração de que eles acabaram de relatar ali. Eles perguntaram a ele se era falso ou verdadeiro. Ele disse que era verdadeiro. E nesse fenômeno, existe um efeito material? E ele responde que o fenômeno de transfiguração pode dar-se de modo material, a tal ponto que as suas diversas fases poderiam ser reproduzidas em daguerreotipia, ou seja, é uma espécie de fotografia que era feita numa chapa de cobre. Como se produz esse efeito? Então, ele explica que a transfiguração, como o entendeis, não passa de uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração dos contornos, que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo nunca muda, mas por força de uma contração nervosa, reveste aparências diversas. E Kardec indaga: podem os espectadores, ou seja, quem está presenciando o fenômeno, serem enganados por uma falsa aparência? E ele diz que pode também acontecer. O perispírito represente o papel que bem conheceis. No caso citado, que eles relataram para ele, houve uma contração nervosa muito ampliada pela imaginação, que, aliás, esse fenômeno, ele diz ser muito raro. E aí Kardec pergunta: o papel do perispírito seria semelhante ao que ocorre nos fenômenos de bicorporeidade? E ele diz sim. Vamos já concluir isso aqui. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja um desaparecimento do corpo real, de modo que os espectadores não vejam senão o perispírito sob forma diferente? E ele responde que não propriamente desaparecimento físico, mas oclusão. Entendei-vos sobre os vocábulos, ou seja, não vai desaparecer, vai ser ocluso. E tudo isso se dá pela ação fluídica. A manipulação desses fluidos pode fazer com que a aparência não desapareça, mas ela vai ficar submersa como se numa névoa. E ele continua perguntando: do que acabas de dizer, parece podermos concluir que no fenômeno de transfiguração pode haver dois efeitos. Alteração dos traços do corpo real por força de uma contração nervosa. Aparência variável do perispírito tornado visível. É isso mesmo? E ele confirma, certamente. O primeiro, a alteração dos traços do corpo real por força de uma contração nervosa. O organismo fez uma contração
e alterou a aparência. E uma aparência variável do perispírito tornado visível, a manipulação fluídica. Qual a causa primeira desse fenômeno? E o que ele diz? A vontade do espírito. Então, para tudo se operar, tem que haver, primeiramente, a vontade do espírito. Lá na bicorporeidade, quando Maria da Greda entrava em êxtase, era o quê? A manifestação num grau superlativo, né? Ela ia à êxtase. Ela queria tanto ajudar aquelas almas que ela conseguia alcançar um estado estático e assim se deslocava. Era a vontade que ela tinha. Se ela não tivesse vontade, isso não ia se operar. Todos os espíritos podem produzi-lo? Qualquer pessoa pode transfigurar-se? E ele diz que não. Os espíritos nem sempre podem fazer o que querem. Nós dependemos sempre de uma autorização. Nem para tudo que a gente queira, a gente recebe autorização. Como explicar a força anormal dessa moça transfigurada na pessoa de seu irmão? Que é a menininha que pesava muito, né? Então, não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. E aí ele coloca uma observação, que este fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas, dotadas momentaneamente de uma força prodigiosa devida a uma superexcitação. E depois ele pergunta, desde que no fenômeno de transfiguração o olho do observador pode ter uma imagem diferente da realidade, dá-se o mesmo em certas manifestações físicas. Por exemplo, quando uma mesa se ergue sem contato das mãos e a vemos acima do solo, é realmente a mesa que se desloca? Aí ele responde, São Luís, ainda perguntais? Ou seja, né, já não tinha comprovação, está mais uma vez insistindo no que já está comprovado. O que a levanta? Aí ele responde que é a força do espírito. Para aquelas mesas se erguerem do solo, havia o quê? A ação dos espíritos que ali estavam, né? Então, o espírito, mais facilmente que nós encarnados, pode manipular esses elementos fluídicos de uma forma, dependendo do seu grau evolutivo, com perfeição, pode reger uma orquestra se quiser, não é? E ele coloca essa observação aqui, olha, que é muito longa, que não diz respeito à transfiguração, e ele volta à transfiguração dizendo assim, que se uma contração muscular pode modificar os traços fisionômicos, não o será senão dentro de certos limites. Mas, certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria criar barba. Então, devemos procurar uma causa em algum lugar. Recordando quanto dissemos anteriormente a respeito do papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreender-se-á que aí está a chave do fenômeno de transfiguração. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo, que pode tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode tomar diversas aparências, conforme a vontade do espírito, concebe-se sem dificuldade que assim se passe com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, só o perispírito mudou de aspecto. Mas então perguntareis em que se torna o corpo? Por que motivo o observador não vê uma imagem dupla, isto é, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos dos quais falaremos dentro em pouco provam que, por força da fascinação que em tais circunstâncias se opera no observador, o corpo real pode, de alguma sorte, ser oculto pelo perispírito. Então, gente, nós temos aqui um grande exemplo
de conhecimento de todos, que foi a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Né? A gente sabe que ali, né, ele entrou naquele estado de êxtase peculiar, a categoria a qual pertencia, e o que aconteceu? Suas vestes ficaram luminosas. Ele apresenta ali, então, todas essas propriedades possíveis que o perispírito de um espírito evoluído pode realizar, todas essas propriedades que nós elencamos aqui no início do estudo, que fala da luminosidade, né? Que a gente sabe que se operou naquela transfiguração do Cristo, ou seja, aquele brilho que ele alcançou, somente um espírito de sua categoria consegue operar. E esse relato vale a pena ser lido, né, por todo mundo sempre para entender como que isso se dá. Aqui, nesse estudo que a gente apresentou, ele se refere a coisas de pessoas comuns, e que a gente pode vir a presenciar em alguma circunstância, né? Alguma característica, alguma propriedade perispiritual de algum médium, né? Que consiga realizar essa alteração. E como é dito aqui para a gente, não é a pessoa que deixa de estar ali, não é que seu corpo tomou outra forma, ela simplesmente foi oclusa, ficou oclusa, porque as propriedades do perispírito, associadas à manipulação fluídica, fazem com que apareça uma outra forma sobre aquela ali. Então, faz a oclusão da forma existente, não vai haver dois corpos, é apenas uma oclusão, aquele primeiro corpo não deixou de existir. Compreendido? Então, alguma dúvida, alguma colocação a respeito disso? Alguma pergunta? É interessante a questão do estudo, né, que Kardec fez, porque a Revista Espírita traz esse caso aí de São Luís em 1859, depois ele coloca no Livro dos Médios, de maneira mais reduzida, que saiu em 1861, ele traz esse caso da menina, né, que ele já estudou sobre ela, esse caso, fez a pergunta para São Luís se aquilo era verdade mesmo, né, apesar de ser de uma fonte segura, ele fez a pergunta para São Luís, é verdade aquilo que aconteceu? Ele fala, ó, é verdade, mas houve um aumento da história aí, mas é verdade, deixa de ser verdade. E ele conclui o estudo lá na Gênese, em 1869, né, como você relatou no capítulo dos fluidos, né, que é bem interessante esse caso da transfiguração, né, que ele explica lá que o perispírito ele não fica circunscrito ao corpo, ele está irradiando, o nosso perispírito ele irradia. Como ele está irradiando, pode haver essa manipulação, como você falou, e é como se aparecesse ou se condensasse, que não é essa palavra, mas se condensasse, se materializasse o meu próprio perispírito, digamos assim, em torno do meu corpo. Pode aparecer a imagem de uma outra pessoa, né, e essa imagem ficar mais condensada e haver a obliteração do meu corpo físico, ele não aparece, que vai aparecer uma outra imagem, mas tudo através do meu perispírito, né? Esse estudo que Kardec fez é bem interessante. Muito. Justamente. E aí, gente? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Lembrando aí o Edivaldo como se fosse uma imagem sobreposta, né? Isso. Então, se ninguém tem dúvida, né? Nós vamos encerrar esse assunto aqui, obviamente, que tem muito material para ser pesquisado. Essas questões aí dão margem a muitas dúvidas, a muitas curiosidades. Então, eu reforço mais uma vez que vocês podem recorrer à leitura da Revista Espírita, que é riquíssima no relato de inúmeros casos, tanto quanto ao fenômeno da bicorporeidade, quanto ao fenômeno de transfiguração. Eu agradeço a atenção de todos, né?
a paciência de todo mundo e espero que vocês se animem para continuar aí a buscar informações. Muito obrigada. Só reforçando aí para o grupo, a ubiquidade se dá por parte do desencarnado. Bilocação e bicorporeidade se dá por parte do encarnado. A bicorporeidade não é... aliás, a bilocação ela não é tangível. A bicorporeidade ela pode se tornar tangível. É isso? Isso. Por parte do encarnado. Então, bicorporeidade, bilocação, encarnado. Ubiquidade, desencarnado. Interessante tu dizer, Regina, pode se tornar tangível. No caso de bicorporeidade, só esclarecendo, não necessariamente ela é tangível, viu, gente? Exatamente. Essa é uma propriedade que o espírito pode se valer, como no caso, no exemplo relatado da irmã Maria de Jesus da Greda, que ela tinha necessidade de se fazer visível, perceptível por aquelas pessoas para legitimar, né, o que ela estava fazendo, o cumprimento de sua missão. É isso mesmo. Alguém já teve alguma experiência nesse sentido aqui no grupo? De, por exemplo, ver uma pessoa que conhece e que esteja viva? Como foi relatado aqui, não precisa ser uma materialização propriamente dita, mas uma visão. Alguém já conseguiu ver? Oi. Pode falar, Rodão. Não, eu tenho uma história semelhante. Isso no Tocantins, eu estava viajando e o meu cunhado estava no leito desencarnando, sabe, para desencarnar, alguma coisa nesse sentido, ele estava ruim. Eu vi uma imagem no meio no morro, eu vi a imagem da minha sobrinha sorrindo para mim, dando tchau, sabe? Dando sinal, tchau. Eu olhei, aí veio a voz me orientando sobre a despedida do meu cunhado. Lá em Goiânia, ele estava desencarnando. Mas a sobrinha viva ou não? A sobrinha viva. Tá. Ela apareceu me dando tchau para mim, sorrindo. Aí eu entendi que era meu cunhado se despedindo de mim, que ele estava desencarnando. Quando eu cheguei na cidade, que é onde eu morava, eu liguei lá em Goiânia, e ele disse que naquele momento ele tinha desencarnado, realmente. Isso é Tem bem... ligação com isso aí? Isso é bem frequente, esse fenômeno de bicorporeidade, nesses momentos em que as pessoas estão desencarnando. Às vezes elas sentem necessidade de despedir-se de algum ente querido, de alguém bem próximo, que não tem contato, ou de avisar, não é? E isso se dá, esse tipo de fenômeno. Bem possível ter sido verdadeiro, sim. Tenha sido real, digamos assim. O que me impressionou que ele usou a imagem da filha dele, sabe? E que a filha dele gosta de desenhar paisagens. Houve uma associação assim para me entender, que eu vi no morro, eu estava viajando, quando eu olhei no carro para a direita, eu vi a imagem clara em cima do morro, sabe? Ela sorrindo para mim. Eu fiquei assim, interessante, né? Fiquei muito preocupado com aquilo que eu nunca tinha visto, alguma coisa parecida assim. O Edivaldo. Pode falar, Regina. Diga assim, o primeiro espírito que eu vi, depois de adulta, já na doutrina, foi materializado. E era de quem? Era um espírito, ele veio, falou comigo, eu peguei na mão e ainda brinquei, dizendo assim, se é morto, não tem a mão gelada. E depois ele evaporou na minha frente, desapareceu. Você ficou com medo? Não. Não? Fiquei não. Você já conhecia o espiritismo quando aconteceu isso? Ah, já conheci o espiritismo, mas, assim, nunca tinha visto. Uhum.
E ele me entregou, inclusive, um objeto, Com a flor. uma rosa branca, e disse assim: essa rosa cresceu no quintal da minha casa e há muito tempo eu guardo para entregar para uma pessoa como você. Eu digo, menina, que 171 é esse? Foi o que veio na minha cabeça na hora. E aí ele me entregou a rosa, eu agradeci, ele virou as costas, saiu andando num local onde não tinha nada, claridade total e absoluta, e evaporou, desapareceu. E aí eu guardei essa rosa durante muitos anos dentro de um livro, depois ela desapareceu. Entendi. Eu não joguei fora. Uhum. Ela desapareceu. É um caso interessante, né? É. Muito interessante. Aí, assim, foi a primeira manifestação mediúnica mesmo, depois de adulta, foi essa daí, aí depois veio evidência, desdobramento, e por aí vai. Entendi. Bom, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Não? Bom, então agradecemos a você, Cristiane, por ter trazido os seus conhecimentos e ter compartilhado conosco. Foi de muita valia esse momento de estudo para todos nós. Vou fazer a prece final. Assim, aqueles que desejarem, pode fechar os olhos. E vamos agradecer a Deus por esse momento em que podemos refletir um pouco sobre certos fenômenos que, sem esse conhecimento, encararíamos como uma coisa sobrenatural. E com esse estudo, vemos que é uma coisa tão natural, porque estamos sempre em ligação com o mundo espiritual, que é a verdadeira realidade. Estamos em mais uma reencarnação com o objetivo de progresso, e em um dado momento retornaremos para o nosso verdadeiro lar. Que possamos aproveitar cada minuto dessa reencarnação para nos melhorarmos, para progredirmos rumo a Deus, rogando sempre que o nosso anjo guardião possa nos inspirar o bom pensamento. Então, agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reencarnação e pela oportunidade do estudo. Que teu amor e a tua misericórdia envolva todos nós. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pela companhia de sempre. Obrigada, gente. Muito Boa obrigada. noite. Seja, obrigado. Fique com Deus. Abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Edivaldo. Obrigada a todos. Tchau, Um bom tchau, final de gente. semana para todos. Obrigada. Obrigada, igualmente. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até semana que Boa vem. noite. Todos, gratidão Obrigado, Alonita. pela força. Obrigada.